Agora a gente conseguiu! Que sofrimento, gente! Meu Deus do céu! Agora Bom, vai! Que bom! agora sim. Que bom, Agora, né? então se estrutura aí agora. Já deu tudo certo? Conseguiu Então vou organizar? misturar. Só um minutinho que eu vou mudar de sala. Só um Tá minutinho. bom. Sejam bem-vindos todos a essa live. Nós vamos estar aqui falando sobre as armadilhas da mente na codependência. E o tema de hoje é como ajudar o familiar adicto, porque todos os codependentes, eles acabam procurando muitos recursos para ajudar o familiar, e para a dependência química tem muitos recursos, tem as clínicas de internações, que são as comunidades, tem os grupos que ajudam, né, os grupos AA, né, o amor exigente, mas muitas vezes o familiar não se cuida. E também tem o ponto do familiar não saber como fazer para ajudar o seu familiar, o dependente químico, porque ele mesmo também precisa de ajuda. E a Que bom. Natália, ela tem experiência com a dependência química, ela é uma psicóloga e ela vai estar aqui compartilhando com a gente também de algumas experiências a respeito disso. A gente vai estar falando então com... Eu fiz algumas anotações aqui para a gente poder compartilhar e eu queria também falar para vocês que existem muitos atalhos para ajudar o dependente químico. Eu, por exemplo, fui casada há 18 anos com dependente químico e no início eu assim fiquei muito assustada com a situação, porque a gente não sabe quais caminhos percorrer. E eu percorri alguns caminhos, alguns atalhos, e foram longos anos que eu queria agora também compartilhar com vocês isso. Porque se a gente entender alguns princípios, alguns atalhos, com certeza esse desgaste que dá, né, lidar com essa situação vai diminuir. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas aqui. Então, uma das coisas que eu fiz no início, logo que eu passei por esse problema, porque eu fui casada, ele estava limpo há alguns anos já, e depois disso, ele teve uma recaída, muitos anos depois. Então, qual a primeira coisa que eu fiz para poder lidar com essa situação? A primeira coisa foi que eu consegui buscar informações para tentar entender o que era a doença. Então, esse é o primeiro passo que eu entendo que um familiar deveria dar, entender qual é a doença, né? E também entender o que leva esse familiar a usar droga. Porque, infelizmente, as pessoas às vezes só procuram entender a doença. E eu fiquei um pouco pirada porque eu queria saber se a culpa era minha. A primeira coisa também que o familiar já pensa é: o que foi que eu fiz para ele usar drogas? Por que ele foi buscar a droga? E, na verdade, não tem a culpa, né? Nós não somos culpados por eles usarem droga. E sim, existem gatilhos mentais e emocionais que fazem essa pessoa ir buscar droga. O familiar também pode colaborar para essa situação, mas ele precisa entender que ele não é culpado por isso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar tudo sobre a doença. Eu comecei a tentar entender como que a doença se instalava na mente. Eu queria morar lá dentro da cabeça dele, né? Então, eu muitas vezes tentei procurar entender como que aquela química viciava essa pessoa, né? Como é que viciava ao ponto da pessoa não ter controle. Porque se tivesse uma forma de extrair isso, com certeza eu ia retirar. Né? Porque eu queria extrair essa doença da memória dele, da mente dele, né? E tentar libertar de alguma maneira mais rápido. Porque o problema do familiar do adicto é que a gente quer libertar eles de qualquer jeito, né, dessa situação. E é muito complicado, porque envolve muitos fatores para que a pessoa consiga se recuperar, entrar num processo de recuperação, né? Então, duas coisas que eu fiz no início: tentar entender a doença e tentar entender se a culpa era minha. Então foi muito desgastante, porque primeiro eu me culpei. E aí eu fui estudar livros sobre autoajuda, livros que falavam muito a respeito de
controlar o comportamento, controlar as palavras. E aí eu fiquei estudando esses assuntos, né, para poder saber o que eu estava atrapalhando o dependente químico, né? Se o meu comportamento, porque eu sou enérgica assim, né? Se o meu comportamento era um problema para ele, né? E a partir disso a gente conseguiu se alinhar um pouco, porque eu vi que eu precisava ter um certo domínio sobre a minha ansiedade, sobre os meus conflitos, os meus questionamentos a respeito da postura dele. E também com as clínicas, a gente, nas internações que a gente conseguiu, na primeira clínica que eu fui, eu já consegui conhecer uma pessoa que estava me orientando ali, né? Para como lidar com a dependência química. E aí eu vi que muita coisa não tinha a ver comigo. Enfim, as coisas foram acontecendo, as coisas foram se alinhando e muitos problemas nós enfrentamos. Mas eu oriento que a gente comece a entender a dependência química, inicialmente a doença em si, e depois entender um pouco do que eu, como familiar, posso ajudar. Esses são alguns passos que eu dei no início. E aí, Nath, qual que é a sua experiência? Por que você lida com dependência química? Como é que funciona? Então vamos lá. Eu sempre tive a dependência química dentro da minha família. Meu pai tinha problemas com álcool, eu tinha amigos também que fazia uso. Então isso tudo foi ajudando a caminhar para um processo de graduação dentro da psicologia e depois a especialização em dependência química. Essa minha caminhada, ela foi se construindo nisso, né? Que foi uma experiência e tanto, e que foi aí que aflorou a codependência. Então, eu conheci ele, né, no meu trabalho. E o mais curioso é que ele estava num processo de recuperação, já tinha terminado, né, o tratamento, mas sabe quando você identifica que a pessoa ainda não se encontrou em recuperação? Porque é diferente. Você estar em tratamento e estar em recuperação. É totalmente diferente. Quando você está em tratamento, você consegue perceber algumas questões, você se conscientiza. Agora, estar em recuperação é quando você consegue lidar com situações do dia a dia, como evitar o uso do álcool, falar não para o amigo que te chama para situações de risco. Mas, enfim. E aí, bom, com o decorrer... Só um adendo naquilo que você acabou de falar. Eu faço diferença entre abstinência e sobriedade. Você falou tratamento e recuperação, né? Estar em abstinência é quando a pessoa não está usando as drogas. Mas estar em sobriedade é quando ela já está num processo de recuperação e de tratado, né? Então, muitas vezes o familiar não consegue perceber a diferença entre aquele que está abstinente e que está em sobriedade. E, infelizmente, muitas vezes, durante o processo, quando o adicto não tem consciência da sua situação, ele está em abstinência. Ele está abstinente do uso da droga, mas ele não está em sobriedade. Ele não tem conhecimento da doença. Ele não está com domínio daqueles medos, daquelas frustrações, daquelas crenças que o levam a buscar droga. E aí o familiar ele não tem essa percepção. E é interessante também entender a diferença entre abstinência e sobriedade. Ele não tinha essa diferenciação. Olha só. E a gente, quando vive uma codependência, a gente se cega. Então, várias pessoas, até o próprio comportamento dele, já ia dando indícios de que a coisa não ia ser legal. Sim. Mas, com uma venda nos olhos, eu fui. E eu fui morar com ele. Houve uma primeira recaída, e foi nessa primeira recaída que aflorou cada vez mais a minha codependência.
Só explicando aqui, né? Se você quiser entrar também, Dani, com a sua explicação, mas a codependência é quando você cuida excessivamente de uma pessoa que já tem a doença da adicção instalada. Uhum. Você quer complementar? Mas é quando nós somos um parasita de algo para viver melhor. É grave o que eu estou falando, mas é bem por aí. Porque nós temos, na verdade, uma necessidade do outro, é uma dependência emocional, né? Que não é só de quem é familiar de adicto. Existem várias pessoas que são codependentes de familiares, são codependentes de relações de amizade, que são codependentes emocionais, e elas acabam se tornando prisioneiras do medo de ficar só. Então, a codependência, ela tem a ver muito, infelizmente, com o egoísmo da própria pessoa que está vivendo, porque ela acaba cuidando demais do outro ou fazendo um cerco em cima daquela pessoa para proteger-se do mal que ela vai sofrer ou do sofrimento que ela vai ter. Então, é triste descobrir isso, mas é uma grande verdade. Eu percebi que eu tinha muito medo de ficar só, então eu segurava aquela situação que não estava saudável, que não estava bem para mim, e até sufoquei. No início do nosso casamento, muitos anos eu acabei sufocando ele por eu não saber que eu também estava adoecida. Então, desculpa fazer esse adendo tão profundo, mas realmente a codependência, ela é nós nos tornarmos ou seja, né, um parasita daquela pessoa para sobreviver ou para ser feliz. Isso é bem complicado. Sim, sim, sim. E aí foi se aprofundando, né? Porque quando você mora com uma pessoa, é totalmente diferente. E morar com uma pessoa codependente, olha lá a Kelly falando que codependência também é quando você vive a vida do dependente. É isso mesmo, Kelly? É isso aí. Então, e aí, Kelly, a gente vive a vida do dependente porque a gente quer ele preso a nós. Então, a gente acha que só sobrevive se estiver com essa pessoa. Então, a gente já não tem mais vida. A gente vive a vida do outro, exatamente como você falou. Fala, Sim, sim. Nath, continua. Enfim, e é muito diferente você viver com uma pessoa. Porque assim, o namoro é você lá e eu aqui. Agora, quando você vive junto dentro de uma casa, ainda mais com um adicto, é totalmente diferente. Eu costumo dizer que você precisa ter um jogo de cintura. É pisar em ovos, vamos dizer assim. Bom, e aí, eu fui morar com ele. No início, estava tudo muito bom, estava tudo muito lindo. E quando a gente vai percebendo algumas coisas, né? Uhum. Vai percebendo, mas a gente não quer olhar para aquilo. Uhum. Que é a chamada negação, que é um dos sintomas da codependência. Uhum. Então, eu percebia que ele demorava um pouco mais para voltar do trabalho, que sempre acontecia alguma coisa e demorava um pouco mais para responder as mensagens. Enfim, isso tudo eu não percebia por conta da negação. Eu negava muito esse fato. Eu sempre pensava assim, é nada, ele tá trabalhando muito. O patrão dele suga ele muito. E isso foi acontecendo. Foi acontecendo. Olha, eu acho que durou uns 5, 6 meses. Mas eu não percebi também que nessas desculpas já havia uma recaída. Ele já tinha recaído. E estava escondendo muito bem, porque a gente, né, tem que concordar, eles manipulam muito bem. E o codependente vivendo a vida do dependente é uma cegueira total, vamos dizer assim. Então eu negava, e eu deixava. É igual aquela mulher que sabe que está sendo traída, mas acha que é só um casinho, então vai deixando, vai deixando. Bom, e aí a coisa foi ficando mais séria. Muito mais séria. Foi se aprofundando, ele foi vendendo algumas coisas bem leves, mas ele foi vendendo algumas coisas. Aí você começou a perceber que as coisas estavam faltando dentro de casa, é isso? Sim, sim, sim. Eu comecei a perceber que as coisas foram faltando, mas eram coisas bem pequenas. Então era quase imperceptível. Uhum. E aí
eu comecei a Só que cair em você si. percebia que estava sumindo, mas não que ele tinha pego. Não, não que ele tinha pego. Daí entra novamente a negação. Imagina. Aí entra também a expectativa, a minha alta expectativa. Por quê? Porque eu já tinha terminado com ele e tinha voltado. E aí eu pensava assim, na minha cabeça: ah, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez ele tá mudado. Dessa vez a gente vai viver um relacionamento maravilhoso. Uhum, E infelizmente não foi isso que aconteceu. uhum. Então, a questão da negação e da alta expectativa que eu criei em relação a ele Uhum, fez com que eu não enxergasse a situação. uhum. Então, E Nath, aí, sim, no meu caso, eu talvez, pela minha personalidade, a minha forma de ajudar é estudar o mais profundo possível sobre determinado assunto. Então, se eu tenho um paciente ou se eu tenho um cliente que vem para mim com um problema, eu já quero logo tentar entender como que eu posso ajudá-lo. E o primeiro passo que eu dou é estudar sobre o assunto, dominar o assunto, né? Então, a partir do momento que que ele me falou, porque aí já no meu caso, eu já sabia, eu tinha me casado sabendo que ele era dependente químico. Então, quando ele recaiu, ele chegou em casa, eu já tinha percebido uma diferença nele, né? Foi automático, assim. Mas eu não sabia o que era. E depois ele já me falou. Então, comigo sempre foi diferente. Eu sempre achei que eu tive fui abençoada em ter um adicto da forma como ele é. Né? Então, assim, tudo que eu sei hoje, todo conhecimento, tudo que eu tenho para colaborar com as pessoas veio desse relacionamento. Eu sou muito grata a Deus por isso. Agora, quando você entendeu que que ele estava usando droga, ele negou. Você começou a fazer um tratamento também? Assim, você buscou conhecimento? Como é que foi isso? Você buscou conhecimento ou você só foi baseada naquilo que você conhecia dele? então, é assim. A gente teve uma conversa, né? Sempre teve um diálogo. E eu pontuei para ele, olha, tá acontecendo isso, não tá legal, né? O que a gente pode fazer? E aí, eu já estava na doença da codependência, Uhum, com medo de perdê-lo. Olha, a Silvia está falando, né? Negamos muitas vezes a realidade, realmente com medo de sofrer. Então, assim, eu já estava com medo de perder ele. Porque, assim, eu saí da minha casa para pagar um aluguel com ele uhum, e achando que ia ser as mil maravilhas. E aí eu ficava pensando assim, eu não posso voltar atrás. Eu não posso. Ou ele melhora ou ele melhora, uhum. né? E Sim, até mas aí eu vem o quero. sentimento de vergonha. Então, aí, veja só que situação interessante para a gente trazer para o familiar. Vou fazer um coach com você, ou com a sua história, né? Veja Com a só, minha história. com a sua história, melhor, né? Com a sua história. Veja só. É. Você disse assim: meu, eu já tinha saído de casa, né? Tava, como que eu ia perder ele? Ou seja, a preocupação era o que que você ia fazer com a sua vida por causa da queda dele, entende? Então, muitas vezes, a gente tem medo do que vai acontecer com a gente. Então, assim, é grave, porque eu acho que ele até me dizia, meu ex-marido falava assim pra mim, meu, você é uma puta codependente. Você não é codependente, você é uma puta codependente. Porque assim, eu ficava desesperada, eu antecipava as coisas quando não tinha, às vezes não tinha coisa acontecendo, eu tava achando que estava acontecendo, você entendeu? Mas por quê? Eu estava adoecida. Eu não queria que algo acontecesse comigo. Então, assim, será que a gente está preocupado com o outro mesmo ou com a gente? Então, assim, de perder a nossa paz, de perder o nosso sono, da vergonha do que vão dizer a nosso respeito. Então, às vezes, é até um egoísmo. Por isso que nós temos que separar, né, aquilo. Sou casada com dependente químico, o como eu posso ajudá-lo e um detalhe, não ser mãe dele. Porque Sim, quando a gente tem noção daquilo que nós somos, quando a gente tem noção do grau de codependência ou assim do egoísmo que a gente está vivendo, e é muito difícil no início perceber isso, é onde a gente mata o outro na unha, né? Porque a gente quer que esteja sobre o nosso controle. E isso é muito complicado. Então, é importante que, que a esposa, por exemplo, não se torne mãe e que a mãe entenda a diferença entre o filho do ventre e o manipulador que está ali para ter limite. Porque se uma mãe é mãe de dependente químico
e ela tem aquele amor pelo filho, e ela tem um extremo de cuidado, ela esquece que aquele manipulador que está por trás da doença não é o filho do ventre dela. Ele está com um comportamento alterado. E aí ela tem que agir como um manipulador de um jeito e amar o filho do ventre no momento certo, quando ele está bem, quando ele está internado, quando ele está lúcido, quando ele está em sobriedade. Porque na hora que ele está usando droga, o manipulador, ele usa o amor da mãe contra ela mesma. Né? E isso é bem complicado. E ela não tem saída, né? Porque como que eu vou deixar de amar meu filho? Né? Porque ela... É bem complicado. Mas enfim, então eu tinha esse medo de perder, a vergonha, a tristeza, a raiva. E foi se alastrando. E aí chegou numa situação insuportável. Aonde ele acabou ficando, né, em situação de rua, né, que a gente já conhece, em biqueira, procurando algumas formas de obter dinheiro para conseguir a droga, enfim. Mas eu tive que ter um despertar muito grande. E quem foi o despertar nessa situação? Foi os meus familiares. Aonde eu vi que um dos meus familiares foi lá, teve que ir lá me buscar, e aí sim, eu tive esse insight, vamos dizer assim, não, peraí, as coisas não é por aí. Cadê a Natália? Autônoma, independente, que conhece sobre dependência química, que sabe o que tem que fazer. Aí eu fui procurando, né? Você perguntou um pouquinho lá atrás. Eu fui procurando saber mais, procurei ajuda, porque como eu já conhecia, né? Tinha contato com donos de clínica, fui procurando conversar com essas pessoas, como a gente poderia fazer esse resgate, né? Porque no estágio que ele estava, somente clínica. Para desintoxicação, conscientização. Então, essa ponte que eu tive, eu acho que foi muito importante para mim, né? De ter esse conhecimento de pessoas da saúde, de donos de clínica, de saber realmente aonde eu poderia procurar ajuda. Eu acho que é essencial, Dani. Quando você sabe aonde procurar ajuda, tanto para você quanto para o dependente, a situação fica diferente. E aí, você hoje como profissional, né? Hoje você é uma psicóloga com especialidade em dependência química. E aí me diga, na sua especialidade, hoje, o que você orienta os familiares nas clínicas? O que você acha que o familiar deve fazer hoje? Como é que funciona isso? Primeiro, conhecer a doença da adicção. É importantíssimo. Porque se eu não conheço, eu costumo dizer assim, que se eu não conheço algo, como que eu vou procurar respostas? Como que eu vou procurar ajuda? Então, primeiro, conhecer a adicção. Segundo, autoconhecimento. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Que é procurar ajuda profissional. Procurar uma terapia, procurar um coach também, que ajuda muito. Eu já fiz processo de coach, e isso ajuda muito. Eu faço um adendo aqui, que procure psicólogos e terapeutas com ênfase em dependência química. Por quê? Todo psicólogo consegue ser um profissional gabaritado para ajudar nas emoções das pessoas. Mas quando eu comecei a procurar para mim e para ele, eu procurei, eu moro em Guarulhos, eu fui fazer terapia lá em São Bernardo. Por quê? Porque as especialistas eram de dependência química. Eu não queria um psicólogo qualquer. Claro que qualquer, eu digo assim, sem estar nessa especialidade. Né? Porque uma pessoa que já tem a experiência, ela já te reconhece como codependente. Ela já reconhece o comportamento do dependente químico. Então, um especialista já na área, ele tem muito mais a colaborar para nós do que alguém que está cuidando de várias áreas da cognição. Né? Claro que o comportamento é o mesmo, mas eu preciso ser orientada. Então, eu tive orientação de pessoas que falam para mim, Dani, esse comportamento dele não tem a ver com a droga, tem a ver com a personalidade.
olha, Dani, esse teu comportamento, isso não tem a ver com esposa, tem a ver com a codependência. Então, a pessoa te tirava, te chamava a atenção para os comportamentos que você tinha. Então, alguém especializado, ou psicólogo ou terapeutas na área de dependência química, eles vão colaborar muito mais com as pessoas, né, nesse problema, do que com alguém que é só um psicólogo que atende várias demandas, né? Entendo eu assim que foi. Eu fiz alguns testes com alguns psicólogos antes e vi que não ajudou tanto quanto alguém com especialidade no assunto. Sim, sim. É diferente. Até o tratamento. Eu tive muitos pacientes que passaram por outros psicólogos que não têm a especialização e eles falam que é muito diferente, é difícil a pessoa entender, né? Por mais que tenha todo um conhecimento. Então, assim, que é o meu terceiro tópico também, que é procurar ajuda especializada. Não adianta procurar um outro tipo. Que trabalhe com outras demandas. E sim especializada porque vai direto no problema, né? Vai direto no problema. E então, e frequentar grupos. Grupos de apoio ajuda muito. Eu tive muitas experiências. Na minha formação, na minha graduação, eu frequentei, eu fiz meus estágios no Alanon, que é direcionado para a família. Eu fiz também um outro estágio no AA. Então, assim, e é muito interessante o quanto eles lidam com essa questão, né? A ajuda mútua deles ali naquele grupo. Então, são esses 4 passos, né? Que eu recomendo. Conhecimento da doença, para não, depois se acontecer alguma coisa, você não achar que, eu não sabia, para não falar que não sabia, tá? Porque hoje tem informação em todos os lugares. Se você observar, entrar lá no Instagram da Dani, no meu Instagram profissional, você vai ver falando sobre dependência química, codependência, autoconhecimento, como eu falei, né, também, e procurar ajuda profissional especializada e frequentar esses grupos. Isso tudo, esses 4 passos, vai ajudar, vai te dar um norte para aprender a lidar e também ter uma eficácia. Aqui a gente não promete nada. Eu não vou prometer para você que esses 4 passos vai fazer com que ele se cure da adicção, mas vai te ajudar a lidar melhor e não fazer confusão e não vai ajudar a não ter esses conflitos todos que eu tive na codependência. Deixa eu falar um pouquinho a respeito desses passos que você colocou, né? E tentar aqui orientar o familiar com algumas coisas novas que ele precisa entender. Veja só, eu coloquei aqui que quando um familiar ele é cônjuge, quando ele é esposo ou esposa, ele acaba se tornando mãe ou pai da pessoa, né? E isso é muito importante separar. Então é assim, primeira coisa, a esposa codependente, ela tem alguns agravantes aí. Porque muitas vezes um codependente se casa com um dependente químico porque ele precisa de alguém para ele cuidar. É bem polêmico o que eu vou comentar aqui, mas é uma pura verdade. Hoje, depois de 18 anos de bagagem, de experiência, eu posso dizer que estudando bastante comportamento, eu pude entender que muitas vezes a gente na codependência, nós estamos nos envolvendo com uma pessoa que tem essa necessidade, porque nós já temos um problema de codependência antes. Então, as nossas questões emocionais, elas vêm antes de se casar com esse dependente químico. E Sim, concordo. Se você não trata a sua codependência emocional, você arruma, depois do dependente químico, se você não viver com ele, você vai arrumar um outro problemático para você cuidar. E se você não tem um esposo que é problemático para você cuidar, você arruma um pai e uma mãe para você cuidar, ou uma avó para você cuidar. Por quê? Porque você tem uma codependência instalada antes de ser familiar de dependente químico. Então, a esposa nessa posição, ela precisa entender a diferença entre ela ser esposa, separar o problema do casal do problema da dependência química e de ser mãe dele. Porque quando você se torna mãe, você já nega a mulher na relação, você já acaba com tudo e você adota um filho e aí, pronto, você já manda na roupa dele, no que ele vai assistir, no que ele vai pensar, onde ele vai, e tudo isso. Então, isso é muito complicado
E a esposa, ela precisa entender que isso está acontecendo para ela separar. E não é fácil de entender isso de princípio. Por quê? Porque eu entendo que a forma como eu estou protegendo, que como eu o trato, que é uma super proteção. Eu antecipo ou antevejo uma situação que vai acontecer e eu acabo tirando ele, livrando ele disso. Só que isso é um domínio da pessoa, você está controlando e você está tentando ser mãe dele. E isso é complicado. Porque o dependente químico já tem uma baixa estima. E se ele sente que a esposa acha que ele precisa de cuidados ou que ele tem que ser dominado para poder ficar bem, então ele começa a se sentir pior ainda. E isso pode comprometer um pouco mais ainda a situação. Já no caso das mães, como eu falei aqui, mães e pais, é mais mães, porque os pais eles passam a dificuldade sim, mas eu vou falar especificamente aqui das mães. As mães, elas têm já o controle muito excessivo, mas ela começa o quê? A tentar fingir que aquilo não está acontecendo. Porque o amor de uma mãe, como você bem colocou, Nath, no início, ela é super protetora, o filho nunca vai ser um cara que está roubando, que está fazendo, que está acontecendo, ela não acredita. Porque, afinal de contas, ele é o bebê dela. Ele pode ter 40 anos nas costas, mas ele é o meu filho querido. Como que ele pode estar fazendo uma coisa dessa? E aí é onde ele, às vezes, começa a vender as coisas em casa, começa a invadir esse amor dessa mãe e o narcisismo dele, a manipulação que tem por trás disso, começa a invadir o limite. E a mãe já se perde ali, então ela não sabe o que vai fazer. Muitas vezes eu ouvi pessoas me procurar e falar, vou fazer visita e eu não sei como que eu vou fazer, porque chega lá, ele começa a me pedir as coisas, ele começa a querer dizer para mim que vai sair, e eu não sei o que dizer, porque eu sofro muito e tal. Então, tudo isso é muito complicado, né? É muito complicado, porque clínica nenhuma vai prestar, porque o dependente químico, ele sempre diz isso, né? Que a clínica não presta. Por quê? Porque ele quer ficar livre. E a liberdade compromete muito a dependência química, né? Então, assim, ele quer liberdade para ele fazer o que ele quiser. E aí ele não tem liberdade de fazer aquilo, né? E aí a mãe vem e começa a colocar ele internado e aí ele não quer ficar ali. Então, isso na clínica, isso quando ele começa a pedir dinheiro e essa mãe com um coração muito bondoso acha que é melhor dar do que ele roubar. Então a mãe começa a aceitar e negociar algumas coisas para isso. E a mãe tem que separar. O meu filho, que era aquele filho do ventre, que eu chamo assim, que é o filho que eu cuidei antes de usar droga, é um. Quando ele está em casa bem, é um. Mas quando ele está recaído, é outro. Então ela tem que entender que ela tem que dizer não para esse filho. Ela tem que. E aí dói, porque a gente ama. A gente ama e dizer não. Quantas vezes, agora, saindo um pouquinho da mãe, voltando aqui para mim como esposa. Me lembro de clínicas, eu tive muitos amigos que me ajudaram, fazia amizade com os donos das clínicas. E quantas vezes eu me lembro aqui de momentos que eu internei ele, e aí eu chegava lá e ele começava a me manipular. Eu vou me separar de você, eu não quero mais saber de você. E aí o cara falava para mim, ó, calma, que ele tá só na manipulação. Aquilo ardia meu coração. Eu falava, meu Deus, agora ele vai me deixar mesmo. Então, assim, era muito difícil dizer não, né? E você quer amenizar as dores da pessoa de qualquer forma. Então, você chega a um limite, né, ao extremo de permissividade com a pessoa. E isso é o quê? É o nosso amor, é o nosso medo de perder e é o nosso medo achando que eu não sou capaz de viver sem essa pessoa. Como a Kelly disse aqui no início, eu vivo para ele e se ele não viver, eu não tenho mais ar, eu não respiro sem essa pessoa. Então, para mim, é muito difícil, né? Então, esse amor, o amor é um perigo na dependência, na codependência, né? Porque nós nos tornamos refém desse amor que nós temos por essa pessoa. E aí a gente precisa ter limites. E aí sim, para poder a gente ter limites, então a gente precisa conhecer a doença para separar personalidade de caráter. Uma vez uma moça me procurou e falou assim, ele está me traindo por causa da droga. Eu falei, meu bem, tenho uma triste notícia para te dar. Ele não está te traindo por causa da droga. Não é a droga que faz ele te trair. É o caráter. É a personalidade. E aí a droga é uma coisa e a pessoa te trai porque ele trai com droga ou sem droga. Mas ele tem coragem para fazer isso. Não. Então existe a personalidade da pessoa. Tem pessoas que usam droga e não roubam. Ele dá as roupas do corpo em um determinado período e ele vende as coisas de casa, mas ele não consegue roubar na rua ainda. Entendeu? Porque ainda tem uma personalidade em jogo aí. Entendeu? Então, e já tem gente que tá com um pouco de cocaína ou de maconha e já tá roubando. Tem a ver com índole, tem a ver com personalidade.
E muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar isso. Então, por isso, nós, como familiares, precisamos entender até que nível é a doença e até que nível é personalidade e caráter. Então, trazendo para mim, eu entendi no início o que era a doença, como ela trabalhava no cérebro, como ela viciava, se ela instalava, né, química, por quanto tempo ficava no corpo para a pessoa ficar zureta, né, para depois eu poder entender onde que estava a minha culpa. Então, eu consegui desenhar parte da dependência química da doença e parte do meu comportamento, o que eu fazia que prejudicava ele. E aí, durante o processo, que é essa terceira coisa que eu falei, durante os anos de caminhada, eu pude perceber onde era escolha e onde era doença. E aí é que o familiar se perde, porque ele não consegue entender aonde que é a escolha, ele joga aqui, ai, coitado, não consegue. Consegue. O dependente químico consegue sair das drogas. Ele consegue dizer não para as drogas. O problema é que ele, às vezes, não quer pelas frustrações pessoais que ele tem. Porque eu conheço dependentes químicos que saíram das drogas e continuam viciados em alguma coisa. Prova é que se vocês participarem de grupos anônimos como Codependência, de Coda, de Amor Exigente, de qualquer outra coisa, você vai ver que tem pessoas lá, no Coda, por exemplo, que foram viciados em droga e hoje estão viciados em relacionamentos abusivos. Então, muitas vezes, por não ter tratado o problema de frustração pessoal, o dependente químico fica 20 anos sem usar droga, mas ele ainda tem depressão, ele ainda tem problemas de frustrações pessoais, às vezes ele está obeso, porque ele deixou de usar drogas e passou a ficar compulsivo na comida, ou ele deixou de usar drogas e passou a ficar compulsivo em mulheres, ou ele passou a usar drogas, deixou de usar drogas e passou a ser viciado em jogos. Então, tudo isso nós precisamos conhecer para poder ajudar o nosso familiar adicto. Porque se nós não conseguimos fazer essa separação, a gente cai na conversa deles e acaba se submetendo à perda de dinheiro, a essa invasão emocional, né? Eu não sei, Nath, você falou num processo aí de negação, eu quero comentar também alguma coisa, que o que eu oriento os familiares é reparar na rota de recaída. Qual é a rota de recaída que o meu familiar tem? Né? Porque, qual é o comportamento? O comportamento de ciclo vicioso. Então, por exemplo, o meu, ele começava assim, ele começava a ficar intolerante. Irritado, intolerante com algumas coisas, não tinha paciência, estourava fácil. Era uma coisinha, uma mudança de canal de TV, pronto, já estava irritado. Aí eu percebia que era uma irritação assim que, além de intolerante, começava a ficar muito irritado, aí começava a perder o sono. Acordava na madrugada, 3, 4 horas da manhã, assim, e perdia o sono. Por quê? Porque começava a mente aí já ficar trabalhando e a dopamina, assim, baixando e a pessoa já ficava extremamente diferente. Então, ficava intolerante, ficava irritado, perdia o sono. E depois começava a ficar compulsivo de alguma forma. Então, ficava assistindo determinado documentário a respeito de um assunto. Então, se era sobre árvore, um exemplo, né? Se era sobre carro, era sobre carro. Se era sobre viagens, era sobre... Então, assim, ficava muito. Ou começava a jogar na internet demais determinado jogo, assim, paciência, ou videogame, ou então começava a fazer compras compulsivas. Então, eu percebia irritabilidade, intolerância, falta de sono, compulsão por algo. O quinto passo era recair. Era sumir para usar droga. Então, essas coisas me alertava e também alertava ele, depois de um tempo, porque ele também não percebia que ele tinha esse comportamento. E aí, o familiar percebendo isso, ele pode orientar sem cobrança, para poder ajudá-lo a ficar bem. No seu caso, você conseguiu perceber que havia esse tipo de comportamento? Sim, sim. Na verdade, no caso desse meu companheiro, era a questão da arrogância. Ficava muito arrogante. Muito. Muito fechado a qualquer ideia. Antes, em recuperação, dialogava, conversava com a gente normalmente, mas depois, né, na rota, né, na rota de colisão, ficava fechado, era só a opinião dele e pronto, acabou. Compulsão também por compras, né, e toda hora atrás de dinheiro, toda hora. Toda hora. Eu tenho que fazer dinheiro, senão vai acabar. Eu tenho que ter dinheiro. Enfim.
E aí, por último, o uso, né? O uso. É essa questão da comida também, né? Comer compulsivamente. A Kelly falando aqui. Sim. Agora me diz uma coisa, no seu caso, como profissional, né? O que você entende que a pessoa que começa a ficar com esse comportamento irritado, arrogante, no seu caso aí ele ficou arrogante, ele era dono da razão, se fechou, né? E aí, por que você acha que a pessoa começa a fazer isso, o dependente químico? Bom, vamos pensar aqui. A gente pensa nos comportamentos. Kelly, verdade. Dor de barriga já Diarreia. era quase na hora de sair. É isso mesmo. Vamos pensar nos comportamentos. No caso do meu companheiro, eles vão. Se a pessoa não está em recuperação realmente, se ela não está mesmo vivendo uma recuperação verdadeira, uma hora esse comportamento aí, os comportamentos adictivos, eles vão surgindo. Então, esse era o caso do meu companheiro. Tá. Então, se a pessoa não está vivendo, sim? Se a pessoa não está vivendo uma recuperação, então uma hora essa fachada dele vai surgir. Vai surgir. Veja só que interessante, mas aí eu vou analisar o comportamento dele. Por que eles começam a ficar assim, gente? Vou falar primeiro da Kelly e depois eu explico um pouco do comportamento do meu, né? Porque o que acontece? A mente desse dependente químico, ele na verdade já está recaído há um tempo. Ele já vem pensando sobre usar drogas há um tempo, ou ele vem pensando e potencializando aquilo que ele tem de frustração. Então, um problema se instalou em algum momento ali da vida dele para essa rota iniciar. Essa rota não começa do nada, tá? Então, assim, digamos que assim como uma pessoa que tem dificuldade com emagrecimento, o que acontece? Ela está numa frustração pessoal. Então, o dependente químico está numa frustração pessoal. A pessoa que tem problemas com comida também está numa frustração pessoal. Problema de dinheiro, problema com o marido, com a esposa, problema nos negócios, algo aconteceu ou se instalou uma frustração. Quando se instala uma frustração, a mente quer prazer, a mente quer consolo, a mente quer alívio. Só que a mente não encontra alívio, porque como não tem a solução financeira, não tem a solução nos negócios, não tem a solução ainda do problema do serviço, a pessoa quer buscar um prazer imediato e rápido. Então, a mente começa a fazer o quê? Eu quero uma ajuda. Como eu posso me ajudar a sair dessa situação? Eu vou buscar um prazer que eu conheço. Qual o prazer que eu conheço? Eu conheço a comida, eu conheço o chocolate. Eu conheço a droga. Eu preciso sair disso. Mas eu não posso entrar nessa situação. Mas eu quero entrar nessa situação. Aí, por que ele fica arrogante com a Nath? E por que começa a ficar intolerante com a Dani? Porque o familiar que está próximo é o empecilho. É o muro que vai me impedir de usar drogas. É aquilo que eu vou ter que enganar. É aquela pessoa que não pode descobrir que está acontecendo alguma coisa. E aí já tem um fator, que se tem um histórico já familiar, a pessoa começa a dizer assim, ai caramba, ela vai dizer que eu estou querendo usar droga de novo. Putz, eu vou cair, eu vou usar, eu vou fazer não sei o quê. Isso dá uma irritação. Então, no teu caso, ele começou a ficar arrogante, porque é o seguinte, eu preciso afastá-la de perto de mim. Eu não quero ela perto de mim, então eu me fecho. Então, é o seguinte, eu sei o que eu estou fazendo, eu não preciso da tua ajuda, não venha se meter na minha vida. Então, ele vai e se fecha. Então, o primeiro fator aí com você foi ele se fechar. Por quê? Porque a mente precisa de espaço para ela pensar. Agora eu vou aliviar o meu problema. E a Nath é um problema. A Dani é um problema para mim. Então, no meu caso, ele começava a ficar intolerante comigo. Irritado. Por quê? Eu sou a pessoa que pode impedi-lo de usar droga. Então, a primeira pessoa que vai perceber a minha recaída é ele. Então, eu não quero ele perto de mim. Então, e Dani... E ao mesmo tempo que ele não quer, ele quer. Por isso que ele mente. E, ao mesmo tempo que ele não quer você perto, ele quer. Porque, assim, ele quer os dois. Ele quer usar a droga e ele quer você perto, porque ele não quer te perder. Porque, de certa forma, você traz algo bom, né? Sim, mas quando eles estão na rota de recaída, o único prazer que eles querem, a única coisa que eles pensam no momento é a respeito do uso da droga. Então, se ele tiver que jogar tudo para cima naquele momento, nesse momento de recaída, ele já não tem mais essa mentalidade, é onde o familiar sofre. Porque ele pensa assim, mas por que? Eu tenho um filho pequeno, acabou de sair do hospital, como que ele não se importa comigo? Porque quando a pessoa entrou no processo de rota de recaída, a mente dela está obstinada e obcecada por aquele desejo. É como uma mulher apaixonada, um homem apaixonado. A pessoa fica cego
você não quer saber de mais nada, você não consegue dormir, você não consegue comer, você não consegue pensar em mais nada, a não ser naquele objeto de obsessão, né? Então, Isso. assim é com a droga. Então, ele não pensa na dor da mãe, ele não pensa na dor da esposa, ele não pensa nos filhos, ele não consegue pensar, porque a mente se tornou obcecada quando ele está na rota de recaída. Por isso que é importante que o familiar entenda que ele precisa estar conhecendo a doença do outro, conhecendo a própria doença, né, para poder ajudar esse familiar, porque infelizmente o dependente químico às vezes ele está vendido para a situação dele, ele está totalmente obstinado com aquilo e ele precisa de uma ajuda pessoal e ele acaba se blindando aí com a família, porque a família dá muita opinião, julga demais e aí ele acaba não tendo esse retorno, né, esse apoio da família de uma forma correta. Então, Nath, ele quer quando ele está bem. Mas quando ele entra em rota de recaída, ele não quer ninguém atrapalhando nada, ele já está obstinado, ali é a fissura. É o momento que ele está na fissura, ele já não quer mais saber. E é importante a gente saber dessa situação, porque nesse momento o dependente químico está quase que irreversível a situação. E a gente Sim. sofre demais nesse momento. É a hora que você vê que você perdeu o controle, que você vai ter aquela pessoa de novo naquela situação, e é muito desgastante. Então, por isso que nós precisamos de um tratamento e do conhecimento para que você não sofra por essa situação. Para que você tenha a jornada e escolha, e eu volto a dizer, já me falaram isso uma vez, me perguntaram, você não se arrepende de ter casado, né, com dependente químico? Não, eu não me arrependo, eu fiz uma escolha. Foi um grande parceiro, foi uma pessoa que realmente trouxe muito conhecimento para a minha vida, né? Eu não me arrependo, porque eu estive com ele enquanto eu quis estar. Né? Hoje eu estou há 2 anos separada, por N outras questões também, né? Mas assim, é um parceiro e alguém que eu respeito, pai da minha filha, e é alguém que merece o meu respeito, né? Está em processo de recuperação, eu acredito na recuperação ainda, eu só não quis continuar nessa situação. Mas durante o processo que eu estive com ele, eu procurei entender o máximo possível das dores dele, da minha situação também, para não atrapalhar e não adoecer. Para que hoje eu possa estar falando e ajudando familiares e não ter raiva dessa situação. Por quê? Porque foi uma escolha, né? Então, eu Sim, acho que isso é importante. sim, Dani. Eu também. Hoje eu tenho contato, né? Faz um bom tempo aí que a gente não tinha contato. Hoje a gente retomou esse contato. Ele já vive uma vida, uma outra vida, né? Agora sim dá para ter esse diálogo que tinha antes, quando ele estava em recuperação. E assim, eu costumo encarar essa situação como um autoconhecimento. O quanto me ajudou a entender essas questões da codependência, né? E que a codependência não escolhe cor, raça. Não escolhe. É qualquer um. Qualquer um. Então, assim, quando essa situação me ajudou muito, hoje eu sou muito grata, né? Claro que não viveria novamente. É... E se viver também é com conhecimento, sabendo quais são as fontes de ajuda, né? Para não ficar alienada, porque quando a gente vive alienado, quando a gente não sabe aonde procurar ajuda, quem sofre não é somente a gente, o codependente, e sim o outro, o dependente químico também. Ele também sofre. Porque se você não entra com uma intervenção, vai se alastrando, vai ficando cada vez pior para você tirar ela dessa situação. Então, por isso também o conhecimento é para isso, para que você saiba e tenha uma ação eficaz, eficiente, né, para ajudar realmente. O que eu quero, assim, agora, entrar para a gente ir para o final da nossa live, é que eu quero deixar claro aqui uma coisa para o codependente. Ele precisa entender que ele é codependente antes de ser familiar de dependente químico, no caso de cônjuges, tá? No caso de cônjuges, vai olhar na sua história para ver se você não tem um grau de dependência emocional, que sempre buscou pessoas coitadinhas, pessoas que precisam de ajuda, para você cuidar. Então, quando você acha que eu sou um cuidador, eu nasci para isso, desconfie. Você primeiro precisa cuidar de você para poder cuidar do outro. Então, a síndrome de boazinha, nesse aspecto, ela é adoecido. Né? Na verdade, é um sentimento adoecido que tem por trás. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, no caso das mães que são familiares já de dependente químico, você tem que analisar, mãe, o que aconteceu com esse filho, né?
qual a forma que ele pode ter encarado essa situação, né, de frustração para a própria vida, para procurar a droga. Não se culpe por isso. Muitas vezes a mãe se sente culpada, onde foi que eu errei? Eu já vi mãe falar para mim, eu dei demais para ele, ou não, eu não estive presente. Isso não tem nada a ver, porque tem muitas casas que os pais não estão presentes e o filho não usa droga. Então, assim, a codependência nos leva para uma compulsão. Eu sempre digo que significado é disparador emocional. A gente tem que olhar isso para tudo na nossa vida. Hoje, quando a gente iniciou essa live aí, tentamos iniciar por trocentas vezes, desde as 8 horas que a gente estava tentando fazer a live e não conseguia, porque o Instagram da Nath deu um pau e ela tarde conseguiu entrar e agora a gente não conseguia. Então, eu reiniciei a live 3 vezes. Significado é disparador emocional. Eu falei, bom, eu tenho um horário marcado, mas infelizmente eu não vou conseguir atender, mas eu vou fazer essa live com a Nath hoje. A gente ia dar um jeito e eu ia fazer essa live. Então, assim, no momento, nos gera, né, algum sentimento, significado é disparador emocional. Não, nós vamos tentar e nós vamos conseguir. E nós estamos aqui. Então, o que leva a pessoa a uma compulsão? O que faz a pessoa buscar um preenchimento, né? Então, a compulsão, ela é uma necessidade de preencher um vazio. Que vazio é esse que está dentro de mim, que me faz buscar um dependente químico, ou que me faz buscar um relacionamento adoecido, ou que me faz buscar a droga, ou que me faz buscar a comida? O que é que tem por trás disso? Esse é o gatilho mental. Esse é o fator crucial, é o disparador emocional que te faz ir para uma compulsão. Então, o dependente químico, muitas vezes, ele sai das drogas, mas ele continua um compulsivo. Então, precisa tratar a compulsão para tirar a dependência química. E o fim da dependência está na identidade da pessoa. Muitas vezes, essa identidade ela está comprometida em alguma área. Ela está com algumas ausências, ela está precisando de tratamento. E é por isso que o dependente químico usa droga. Porque ele não aceita algumas coisas sobre ele mesmo. E ele precisa olhar para isso para poder ele chegar a alguma situação, a algum resultado de vida. Então, a compulsão é que precisa ser tratada para que qualquer dependência, seja ela emocional, seja ela química, seja ela de comida, ela possa ser tratada e curada, definitivamente. Esse é o que eu entendo dentro da codependência. Então, o codependente precisa olhar por que ele está viciado em cuidar dessa pessoa. Há um vício e um medo por trás disso, como a gente falou, que é um medo de ficar sozinho, de não se sentir capaz, né, de sobreviver sem essa pessoa. Sim, sim. Só um complemento, que eu acabei não contando, acho que é interessante, é que quando essa pessoa, esse companheiro entrou na minha vida, já tinha essa falta de conhecimento, que na verdade seria a perca da minha mãe. Antes, acho que um mês antes, não, uns 2 meses antes dele entrar na minha vida, eu tinha perdido a minha mãe. Então, nesse processo terapêutico que eu realizei, eu consegui identificar, né, que eu consegui associar. Eu tive uma perca e eu tentei suprir com ele, com esse companheiro, né? Então, por isso, é importante esse autoconhecimento. Por que eu tô sendo tão boazinha? Por que eu tô me anulando, né? Cuidando somente do outro e não cuidando de mim, fazendo as vontades do outro e não fazendo as minhas vontades, não olhando para os meus sentimentos, para as minhas emoções, para aquela situação tá me trazendo, né? Então, assim, essa é a importância. E às vezes a gente se depara, Dani, quando fala de tratamento, a gente se depara com muitos familiares dizendo, o doente é ele, eu não sou doente. Muito importante. Eu não preciso de tratamento. É ele que precisa. Uhum. E é errado. É um pensamento disfuncional esse. Quando você... Muitas vezes, esse familiar, ele está muito adoecido em várias áreas da vida dele. A gente diz que cada um tem a sua pedra, né? Então, uns têm a pedra do crack e nós temos a nossa pedra também. E aí é a hora que a gente precisa de tratamento urgente para poder entender o que está acontecendo com a gente. Né? Porque senão você mata o outro em detrimento dos seus sentimentos também. Né? Isso mesmo. E entender também por que eu estou aceitando aquela situação. Por quê? Aceitar, a gente não pode aceitar tudo na nossa vida. Uhum. Mas ele é meu filho. Mas... Não, você tem o direito de escolha. Você tem o direito de escolha. Você tem o direito de falar não, mesmo que ele seja seu filho, seu sobrinho, seu cônjuge. Direito de escolha.
Exatamente. Então, eu deixo aqui para o nosso pessoal, eu não sei quanto tempo nós estamos de live, que horas são aí? Você consegue ver? Nós Menina, começamos. eu acho que é bom. Eu acho que já tá 1h20, 1h10, alguma coisa assim de live. Não, acho que não dá 1 hora ainda. Eu Agora entrei sim, 8h30. 8h30. Bom, enfim. Vamos lá. Então, para finalizar aqui, eu deixo que o familiar ele precisa entender um pouco sobre si mesmo, entender sobre a doença, entender que a dependência química tem a ver com uma codependência também antes. A maioria dos dependentes químicos também são codependentes antes de serem dependentes químicos. E isso é importante para poder o familiar ser tratado e não atropelar o tratamento do dependente químico, né, daquilo que ele procura de solução. Então, tem muitos recursos, mas é muito importante que a gente entenda, né, o que a gente deve fazer. Aí, o primeiro passo, como eu disse, entender a doença, entender que não é nossa culpa e entender que as escolhas que eles fazem, né, muitas vezes não tem a ver com a droga, tem a ver com a personalidade. Nath, muito obrigada. Obrigada a Nós você. vamos fazer outra live, porque agora a gente merece uma revanche desse banho que o Instagram deu na gente. Né? Muito obrigada pela persistência aí, por ter aí um segundo Instagram para poder acessar. Né? Qualquer coisa a gente faz um também pelo seu Instagram, né? Muito obrigada. Amanhã, gente, eu vou estar aqui de novo, às 8 horas, com a minha convidada também, a Vivi, que ela trabalha em clínicas de recuperação como assistente social, e ela vai dar umas orientações também para o familiar. É muito importante que vocês participem. E eu te agradeço, querida. Quer fazer alguma finalização aí, deixar alguma coisa para o pessoal? Não, gostaria de agradecer, né, a oportunidade, Dani. É sempre muito bom conversar com você, trocar experiência e passar conhecimento, né? Para essas pessoas aí que precisam de ajuda, porque a gente sabe que dependência química é um assunto muito sério e precisa ser tratado com eficácia, com eficiência, né? Com muito conhecimento. E teremos outras lives, Tá bom, né? querida. Vamos marcar sim. A gente se vê então e se encontra aí na próxima live. Tá bom? Tá bom, obrigada. Boa Valeu. noite. Beijo, querida. Tchau, tchau. Tudo Tchau, bem. gente. Muito obrigada pela participação. Um abraço para vocês.